Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é a Ingrid Guerra, residente, tá? Do Instituto Federal do Piauí. Bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica. Para quem lembra das minhas aulas passadas, eu tô aqui continuando com vocês o assunto de Química Orgânica, mais precisamente funções orgânicas. Para quem assistiu a minha aula passada, a gente falou sobre algumas funções orgânicas e nessa aula a gente vai falar sobre outras funções orgânicas, seguindo aquela mesma dinâmica, tá, pessoal? De falar qual é a função, dar exemplos e depois caracterizar ela enquanto a comportamento, tá? E hoje eu vou falar sobre algumas funções bem legais que eu acho que vocês já conhecem, tá? Vamos para mais uma aula. Então, gente, a primeira grupo funcional que eu coloquei aqui, primeira função orgânica que eu coloquei aqui foi as cetonas. Cetonas muito provavelmente uma função orgânica que vocês já viram bastante aí nas aulas do professor Tyson. É uma função assim muito conhecida, por conta que ela é uma função, assim, que quando você vê ela é bem característica, tá? Como eu coloquei aí, as cetonas também são compostos carbonílicos porque elas apresentam uma carbonila na sua composição, tá? Como vocês estão vendo aí, no grupo funcional, vocês estão vendo aí, né? Esse carbono ligado através dessa insaturação, essa dupla ligação ao oxigênio. Isso a gente chama de carbonila. Por isso, ele é considerado um composto carbonílico, tá? A cetona é todo composto orgânico que possui o grupo carbonila entre dois carbonos. Vocês estão vendo aí que essa carbonila aí que tá em roxo, ela tá entre dois carbonos, tá? Então, isso é o que caracteriza uma cetona. E o nome oficial da IUPAC é essa daí que eu coloquei, prefixo mais infixo mais o ono. Vai ser tipo, seguindo os hidrocarbonetos, no caso, e continua no final, se tiver, onde ela estiver localizada, você coloca o ona. Me desculpe aí, eu coloquei álcool, mas não é álcool, é cetonas. Aqui eu coloquei alguns exemplos, vocês estão vendo aí, vou dar o zoom pra vocês verem melhor. Propana, tá? Próprio, porque são 3 carbonos, vocês estão vendo aí. Ona, porque são ligações simples, são só ligações simples aí, vocês estão vendo, né? Entre os carbonos da cadeia principal. E a ligação dupla que eu tenho aí é a própria carbonila, que caracteriza uma cetona. Por isso, ona no final por ser uma cetona. Então, propanona. Tá, gente? Esse próximo, 4-metil-pentan-2-ona. 4-metil, porque ele tem uma metila ali no carbono 4. Vocês estão vendo aí o CH3. CH3, não consigo mais dar zoom que isso. CH3 aí no quarto carbono. Pente, porque são 5 carbonos na cadeia principal. An, porque são todas ligações simples entre os carbonos da cadeia principal. 2, porque a nossa cetona está localizada no carbono 2. E ona no final, por ser uma cetona. Um fenil etanona, tá? Fenil, que vocês estão vendo aí que é fenil. Tem um fenil localizado no carbono 1, tá? Et, porque a cadeia principal só tem 2 carbonos, met, et, 2. Estão vendo aí que no caso é esse carbono aí, que tá ligado a essa metila aí, eles dois juntos vão fazer a cadeia principal. E nesse primeiro carbono a gente vai ter o fenil, que é esse anel aromático aí. Porque entre os carbonos da cadeia principal a gente só tem ligações simples, e ona por ter essa cetona aí, vocês estão vendo. Cetonas. Propriedades das cetonas. Força intermolecular delas. As moléculas de cetonas não fazem ligações hidrogênicas. Como eu já falei em aulas passadas, as ligações de hidrogênio, elas são as ligações mais fortes que a gente tem. Então, como elas não fazem essas ligações de hidrogênio entre si, elas são mais apolares que as moléculas do aldeído, que fazem ligações mais fortes, tá? Temperaturas de fusão e ebulição possuem temperaturas de fusão e ebulição mais baixa que as dos álcools.
álcoois e mais elevada do que a dos aldeídos de massa molecular próxima. Aí você tem que ir comparando de acordo com a função. Densidade. As cetonas mais simples são menos densas que a água. Solubilidade. Suas moléculas podem estabelecer ligações de hidrogênio com moléculas de água e de álcools, o que explica sua solubilidade nesses solventes. E elas também são solúveis em éter e benzeno. E em relação à reatividade, são compostos bastante reativos, tá? As alifáticas, as cetonas alifáticas, elas são mais reativas que as aromáticas, ou seja, de cadeias abertas, são mais reativas que as aromáticas, que são aquelas de cadeia fechada, círculozinho, em virtude da ressonância que se estabelece entre os elétrons do grupo carbonilo e os elétrons do núcleo aromático. São essas algumas das propriedades das cetonas que eu trouxe para vocês. O segundo grupo que eu trouxe aqui para vocês foi a segunda função orgânica, foi os ácidos carboxílicos, também bastante conhecidos, creio eu, que também é bastante comentado, tanto no ensino médio, como você tem que estudar para o Enem, é bem comentado. No ácido carboxílico, tá? O grupo carbonila, lembra que é carbonila, né? Carbonila, carbono ligado ao oxigênio por meio de ligação dupla. Está ligado a um grupo hidroxila, hidroxila é OH, tá? Fazendo ligação de hidrogênio. Ou seja, no ácido carboxílico a gente tem essa carbonila ligada a uma hidroxila, como vocês estão vendo aqui, ó. Vocês estão vendo, né, gente? Aqui, ó, esse roxinho é a nossa carbonila e esse OH é a nossa carboxila. Como eu coloquei aí, a carboxila é todo composto orgânico que possui o grupo carbonila ligado ao grupo hidroxila, OH. O grupo funcional já mostrei para vocês e a nomenclatura ácido. Nossa, gente, desculpa. Ácido por ser um ácido, né? Como o nome já diz. Mais prefixo, mais infixo, mais o óico, por ser ácido carboxílico, ele recebe o óico no final do seu nome. Exemplos. Esse primeiro exemplo aí, ácido, vocês estão vendo aí, que você viu essa junção aí de carbonila com hidroxila, você já sabe que é um ácido carboxílico, então você já coloca ácido no começo. Então, ácido etanóico. Por ser 2 carbonos na cadeia principal, vocês estão vendo aí, esse carbono aí da metila. E o carbono da carbonila, esses dois, eles fazem a parte da nossa cadeia principal, eles são a nossa cadeia principal. Então, etanóico, porque só fazem ligações simples entre os carbonos da cadeia principal, e óico por ser a terminação do ácido carboxílico. Vou até mudar aqui de posição para vocês verem melhor. Aqui, gente, ácido, porque é um ácido carboxílico, vocês estão vendo ali o grupo funcional. 3-metilbutanoico. But por ser 4, vocês estão vendo aí que são 4 carbonos na cadeia principal. 3-metil, porque tem uma metila, esse CH3 aí, no carbono 3 da cadeia principal. Por ser só ligações simples entre os carbonos. E óico, por ser um ácido carboxílico. Vamos voltar aqui para o lugar certo, gente. E agora algumas propriedades. Vou falar agora algumas propriedades dos ácidos carboxílicos para vocês. Por exemplo, forças intermoleculares. Por apresentarem um grupo carboxila, esses compostos são polares e podem fazer o dobro de ligações de hidrogênio do que as moléculas do álcool. Então, eles podem fazer muitas ligações de hidrogênio, que deixam eles cada vez mais fortes, né? E mais difíceis de serem quebrados e tudo mais. Então, muito provavelmente, podemos generalizar que os ácidos carboxílicos, eles apresentam temperatura de fusão e ebulição mais alta do que a dos álcools no valor de massa molar próximo, por justamente ele fazer esse dobro de ligações de hidrogênio, dobro de pontos de hidrogênio. Então, consequentemente, para você conseguir quebrar as moléculas, é precisar de uma temperatura muito alta para conseguir fazer ele mudar de estado. Densidade. Os ácidos metanóicos e etanóicos, que são esses ácidos carboxílicos, eles são mais densos que a água.
solubilidade dos ácidos carboxílicos alifáticos, aqueles de cadeia aberta, que possuem de 1 a 4 carbonos, 1 a 4 quando ele é menorzinho, de 1 a 4 carbonos na sua molécula, eles são solúveis em água. O ácido carboxílico, que possui 5, é apenas parcialmente solúvel. E o que tem mais são praticamente insolúveis. Então, vocês compreenderam? De 1 até 4, eles são solúveis em água. Com 5, é parcialmente solúvel. Com mais de 5, é insolúvel. E a reatividade dos ácidos carboxílicos são compostos bastante reativos, principalmente os mais simples, justamente por ter essas duas funções dentro do seu grupo funcional que fazem pontos de hidrogênio e deixam eles bem fortes. Outro grupo aqui que eu trouxe para vocês foi o éster, muito conhecido o éster. Tá, gente? Tá em prova de Enem e tudo mais. É uma função que você tem que estar na sua cabeça. Como eu coloquei aí, eles são obtidos a partir da reação de esterificação entre ácido carboxílico e álcool. Ácido carboxílico e álcool. Então, você já vai lembrando aí de como que é o grupo funcional de cada um, tá? Do ácido carboxílico e do álcool. O álcool, acho que todo mundo sabe, né? Então, vou ler aqui para vocês. Éster é todo composto formado pela substituição da hidroxilo OH do grupo carboxílica de um ácido orgânico por um grupo de alcoxila, que é o O ligado a um carbono proveniente de um álcool. Vocês estão vendo aí? Ai, nossa, gente, desculpa. Aí, vocês estão vendo a nossa carbonila ligada a essa alcoxila, né? E isso faz ser um éster. Nomenclatura: prefixo mais infixo mais oato de nome do substituinte com terminação ila. É bem mais complicadinho aqui a nossa nomenclatura do éster. Repetindo para vocês: prefixo, infixo da cadeia principal mesmo, oato, que é necessário para o éster, de aí o nome do substituinte com a terminação ila, tá? A gente tem que trabalhar bastante éster, porque realmente é um pouco mais complicadinho essa questão da nomenclatura. Exemplo aí. Vamos aqui pro primeiro exemplo. Vocês estão vendo aí uma cadeia bem grande, né? Vocês estão vendo aí, né? Então, propanato de etila. Prop, porque são três carbonos na cadeia principal, vocês estão vendo aí, né? Que é esse primeiro carbono aí, carbono da carbonila. Nele mesmo a gente tem essa outra cadeia ligada a ele por meio da alcoxila, tá? Por isso que a gente tem dietila. Etila porque porque só dois carbonos aí na cadeia da alcoxila. Vocês estão vendo aí esse CH3, CH2 ligado ao oxigênio e consequentemente está ligado à nossa carbonila. Por isso que é considerado um éster. Então, propanato de etila. E o segundo é etanato de isopropila. Vocês estão vendo aí? Porque são dois carbonos na nossa cadeia principal. Noato, porque é do nome mesmo. Isopropila. Vocês estão vendo aí que na alcoxila a gente tem esses dois metis aí. Um aqui. Esses dois metis aqui, vocês estão vendo, né? Esse CH3 e CH3. Como eles estão aí nessas posições bem parecidas, a gente tem que colocar o iso para falar que tanto faz a posição deles. É só para indicar a posição que esses dois estão. Próprio porque são três. Porque são três aí. 3 carbonos na cadeia do alcoxila. Forças intermoleculares dos ésteres. Por causa da presença de 2 átomos de oxigênio, vocês viram aqui na carbonila e na alcoxila. Tem 2 átomos de oxigênio. E do ângulo entre as ligações dos átomos no grupo funcional, as moléculas de ésteres apresentam certa polaridade,
mais acentuada em ésteres com cadeia carbônica pequena, como metanoato de metila, no qual predominam forças de polo permanente, tá? Temperatura de fusão. Como as moléculas dos ésteres não fazem ligações de hidrogênio entre si, sua temperatura de fusão e ebulição são mais baixas do que as dos álcools e dos ácidos carboxílicos de massa molecular próxima. Densidade. Os éteres eles são mais simples, são menos densos que a água. Os demais são ligeiramente mais densos. Se ele for mais simples, ele é menos denso que a água. Se ele for mais complicadinho assim, que no caso os demais, são mais densos. E a solubilidade, os éteres de massa molecular baixa são parcialmente, tá, solúveis em água. Os demais são insolúveis. E a reatividade são pouco reativos, mas conforme as condições, os éteres eles sofrem hidrólise. Hidrólise é reagir com a água com certa facilidade, o que é bom, né, para eles. Outra função orgânica que eu trouxe para vocês, a última da nossa aula, é uma função aqui bem parecida com o ácido carboxílico, mas dessa vez são os sais de ácido carboxílico. E os sais de ácido carboxílico, gente, eles são meio que obtidos da reação de neutralização entre ácido carboxílico e algumas bases inorgânicas. Então, a gente vai ter essa questão aí da questão inorgânica dentro desse ácido carboxílico. Nessa associação, a gente cria os sais de ácido carboxílico. Como eu coloquei aí, sal de ácido carboxílico é todo o composto obtido pela reação entre um ácido de ácido carboxílico e uma base inorgânica. O hidrogênio ionizável do ácido reage com o ânion hidróxido, formando água, e o ânion orgânico une-se ao cátion da base para formar o sal. Tá, gente? Nessa parte aqui você precisa saber um pouco mais da química inorgânica, então eu não vou me aproximar tanto aqui. Eu vou falar assim mais o básico mesmo para vocês. O grupo funcional que eu coloquei para vocês estão vendo, né? Que tem a questão do cátion, tá? A gente tem o grupo carbonilo ligado ao oxigênio para representar o ácido carboxílico e o cátion para representar esse composto inorgânico, como eu coloquei aí no grupo funcional. E para a nomenclatura a gente tem um prefixo mais infixo, OAto, tá? Que provém do ácido carboxílico, mais o nome do cátion. Quando colocar aqui o exemplo para vocês não sabem mais como que é esse negócio do cátion. Por exemplo aí, esse metanoato de sódio. Vocês estão vendo aí que esses cátions eles vão ser compostos da química inorgânica, tá? Como sódio, magnésio, potássio, tá? Todos esses compostos aí. Então, vocês estão vendo aí. Primeiro, a gente vai ter basicamente, vou apresentar aqui para vocês. A gente vai ter basicamente, gente, desse jeitinho aí. Separadinho dentro do parêntese, usualmente a gente tem o nosso ácido, meio que ácido carboxílico, com o sal, que no caso o nosso sal aqui é o sódio. Então, metanoato de sódio, met, porque só tem um carbono na nossa cadeia principal, vocês estão vendo aí. Anoato, por conta do ácido carboxílico, de sódio, porque tem sódio ali do ladinho dele. Propanoato de magnésio, porque são 3 carbonos na nossa cadeia principal, átomo do nosso ácido carboxílico, de magnésio, porque o sal que a gente tem aí é o magnésio 2, que é para balancear aí o nosso cátion. Forças intermoleculares dos sais de ácido carboxílico. Eles são meio que complexos iônicos, possuem uma extremidade altamente polar, muito importante, altamente polar, formada pela atração eletrostática entre os cátions e os ânions. Vocês viram que tem um sal para fora. Então, a gente tem os cátions da inorgânica e os ânions. E outra parcialmente apolar, fazendo referente à cadeia carbônica.
A temperatura de fusão e ebulição. Esses são grupos funcionais que possuem temperaturas de fusão e ebulição muito, mas muito elevadas. Em geral, a temperatura necessária para a fusão de um sal orgânico é tão alta antes de ser atingida, as ligações de carbonos se rompem e a molécula se decompõe. Então é tipo muito, muito difícil de obter, conseguir quebrar uma dessas moléculas de sal de ácido carboxílico. Tá? Densidade geralmente são mais densas que a água. Vocês estão vendo aí a dificuldade que é para obter a temperatura de fusão e ebulição. Então, muito claramente ela é bem densa. Solubilidade: os sais de ácido carboxílico de metais alcalinos e do amônio são solúveis em água. Os metais pesados aí, ferro, o cobre e tudo mais, eles são praticamente insolúveis. E a reatividade, eles reagem da mesma maneira que os sais inorgânicos. Os sais que possuem cadeia insaturada estão sujeitos a reações características das ligações duplas, tá? Então, esse último é um pouquinho mais complicado, porque ele tá bem mais ligado a essa questão da química inorgânica. Então, você precisa dar uma revisada ali nos sais da química inorgânica. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham agregado com essa aula. Muito legal estar aqui com vocês mais uma vez. Qualquer coisa, me chama no WhatsApp. Tô lá no grupo de vocês. E é isso, gente. Bom dia, boa noite, boa tarde. Até o próximo vídeo.